Então, ser livre é também ter o poder da renúncia, de mesmo podendo dizer, todavia, não quero, porque eu quereria, mas não me convém esse querer. E a verdadeira liberdade coloca todas as coisas sob a minha determinação, o meu subjulgamento, os meus critérios do que é saudável e do que não é saudável. E é isso que significa negar-se a si mesmo. Negar esse self projetado, que é uma gambiarra de agregamentos de outros ou de compromissos da gente com reputações, com impressões, com imagens, com expectativas de outros. Tudo isso. Jesus disse, se quiser ser meu discípulo, vai ter que ser livre. Para escolher, mesmo que o mundo inteiro diga que não quer que você escolha, mas se você souber que é o que eu indico como escolha, você escolhe e vive com as consequências. E ao mesmo tempo ter a liberdade de dizer não, mesmo que seja para aquelas coisas que pai, mãe, filho e todos implorem para você fazer, mas que você sabe que não são saudáveis. Segundo Jesus, segundo o Evangelho, nem para você, nem para o próximo. Ou que você tem razões de natureza subjetiva, fortes o bastante para dizer, não, eu não vou fazer isso, porque eu conheço as consequências subjetivas, no mínimo, para mim. Em relação a fazer isso, a mim fará mal. Quando não seja, fará mal a outros também. Então, não. O ser livre diz sim quando é sim e diz não quando é não. O ser livre é um ente amém para aquilo que é bom e não para aquilo que faz mal. Portanto, se alguém quiser andar comigo, vai ter que aprender esse critério, entendendo que quem quer viver para agradar a sua vida, perde-a. Não sobra nada, não sobra alma, você desaparece. Você é engolido pelo pântano e pela areia movediça dos seus próprios caprichos interiores. E quem tiver a determinação corajosa de eventualmente dizer não, perder, renunciar, negar, por amor do Evangelho, por causa da consciência do que Jesus fez, ensinou e nos demonstrou, esse, ao invés de perder, quando renuncia, encontra, acha, cresce, se alarga, se dilata, aumenta, se aprofunda, se fortalece. E aí, como vocês já viram, Jesus disse, do contrário, é ilógico, é burro, que é você fazer apenas o que agrada a você, viver para autossatisfação, para o seu narcisismo, para a completação das suas ganâncias, arrogâncias e soberbas e desejos e caprichos, e tanto mais quanto você viva apenas para aquelas coisas daqui do imediato, sem nenhuma consideração sobre o significado da vida e sobre a transcendência em relação a certos elementos que não vão com a gente a lugar nenhum, que são contingências desse momento histórico, mas que frequentemente, quando a gente as abraça, elas entram no lugar daquelas que são as realidades que duram para sempre, que permanecem eternamente. Como Paulo diz, atentando não apenas para as coisas que se veem, mas também para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras. E as que se não veem, essas sim, é que são eternas. Então Jesus disse, seria burrice vocês agirem de outro modo, porque eles estão trocando a alma por uma bagatela que passa, que acaba, que não dura nem a tua velhice, que às vezes não dura um verão. Mas você vai fazendo trocas, no fim não sobra nada no coração. No fim, você existe como um androide de carne, ambulante, mas sem alma, destituído de alma. Funcional, inteligente, pode até fazer todas as tarefas que
que o robô Elon Musk, como pessoa, consegue fazer igual um robô. Consegue. Mas sem alma. Que adianta esse sucesso todo sem alma? Sem conseguir conviver com um humano, na boa. Tendo muito mais chance de conviver com um robô do que com gente. Porque não aguenta muito tempo. Não aguenta. Porque a alma morreu no coração. Aí quando Jesus diz isso aos discípulos, eles acabaram de levar um cacete, você tem que reconhecer comigo. Porque Pedro era apenas o representante vocal de uma expectativa escatológica, ou seja, sobre os eventos futuros, que fazia parte do cardápio escatológico de todos eles. Não apenas dos discípulos, mas da maior parte da população de Israel vivendo naquela região da Palestina nos dias de Jesus. Pois bem, então depois de receber esse cacete, Cristo sim, e Cristo com cruz. Cristo sem cruz não é o Cristo. O Cristo sem cruz é a oferta do diabo. O Cristo de Deus carrega a cruz, ensina a cruz e demanda que você aprenda a renúncia, a dar também sua vida, a entregá-la. Quando o que está em jogo é algo essencial e que tem a ver com as prioridades das pautas mais candentes de Jesus, não tem nem o que discutir. Eu já digo não para o que tenta me afastar e digo sim para aquilo que eu preciso fazer, e é desse jeito que eu tenho que aprender a caminhar até o último dia da minha vida, tomando eu também a minha cruz e você também carregando-a. Aí, após dizer isso, a gente tem que reconhecer que foi um impacto. Aí Jesus, que toda vez que tira um osso, dá um filé gostoso, acaba de tirar esse osso desse pessoal que estava ali naquela roeção e ficou frustrado. E aí ele oferece algo completamente sublime. Quando de repente ele muda o tema, ele faz um glupt aqui. E no verso 27 do capítulo 16 ele diz, sobre trocar a alma, ele diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com todos os entes celestiais, que eu já falei que não são esses anjinhos alados com bundinha, pintinho, querubins medievais, não. São as criaturas mais impensáveis. Nem no fundo do mar você encontra entes tão extraordinariamente estranhos, diferentes e esquisitos. Nessas reuniões pentecostais que vocês vão, tudo que é anjo tem cabelo louro, carrega uma salva de pratas, com uvas de ouro, com maçãs de ouro, com promessa de viagem, é tudo a mesma balelinha. Na realidade, na Bíblia, os anjos são criaturas chocantes. E Jesus diz, Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus entes celestiais, em multidões de miríades e miríades, milícias celestiais, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Para quem tiver essa coragem da escolha da liberdade, segundo Jesus, segundo o Evangelho. E aí completa, em verdade, eu vos digo que alguns, não todos, ali estavam os 12 apóstolos e um monte de discípulos e alguma multidão. Mas ele diz alguns. Não era para todos o que ele estava dizendo. Em verdade, eu vos digo que alguns que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que, significando dizer que depois daquilo morreriam, até que vejam vir o Filho do Homem na sua glória. Portanto, não se está falando da parousia,
desse aparecimento, da volta de Jesus com todos os seus seres celestiais, os seus anjos, porque depois que isso acontecer, ninguém morre mais. O que vem é a ressurreição dos mortos. Mas aqui Jesus está falando de uma coisa secundária. E não é dessa absoluta, que todo olho verá, que é definitiva, que é final. Ele está falando de algo que não é para todos. É só para alguns. Portanto, ele não está aludindo a essa volta absoluta de Jesus para toda a criatura humana. Ele está falando de uma experiência subjetiva que ele permitiria que alguns dos que com ele estavam tivessem como uma espécie de avant-première do reino de Deus. Avant-première da glória por vir. Um ensaiozinho dessa glória prometida. Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram há que de maneira nenhuma passarão pela morte, depois sim morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem nessa manifestação do seu reino, que não é a absoluta sobre a qual eu acabei de falar, mas uma de qualidade subjetiva, relativa, que não será para todos, mas apenas para alguns. Uma vez que ele diz isso, no verso 1 do capítulo 17, você tem a relação de causa e efeito, que é o que você nota em Marcos 9, 2, em Lucas 9, 28, você tem nitidamente a relação de causa e efeito. Em Lucas se diz, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, mostrando claramente a conexão entre essa promessa de alguns há aqui que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem numa manifestação do seu reino. Como conexão e cumprimento dessa vinda subjetiva da glória de Cristo no seu reino, não para todos, mas só para alguns, a ponte está feita, tanto em Lucas, quanto em Marcos, como em Mateus, porque a conexão é absoluta, sendo que em Lucas se diz, cerca de 8 dias depois, Jesus os levou a um alto monte e transfigurou-se diante deles, criando um vínculo entre essa promessa de alguns há aqui, que não verão a morte até que vejam a manifestação do Filho do Homem vindo no seu reino, com 6 dias depois, ou 8 dias depois, tanto faz, naquele período de ter dito essas palavras, 6 dias depois dessa confissão, tomou Jesus consigo, não a todos, mas a alguns, a Pedro e aos seus irmãos Tiago e João, e os leva, em particular, sem agregamento de terceiros, só ele com esses 3. E sobe no alto monte, que é o Monte Hermon, que tem um significado muito grande para a glória, para a manifestação dessa transfiguração. Quando eu comecei a ir a Israel nos anos 70, era certo, todos os guias, você chegava lá, iriam te levar para o Monte Tabor, no meio da Galileia, porque era o lugar convencional para a transfiguração de Jesus. Eu nunca criei. Um lugar bonito, com uma bela vista, mas não. E eu comecei a teimar com eles, dizendo, não, aqui está dito. Indo Jesus para a direção da Cesareia de Filipe. Onde é que está a Cesareia de Filipe? Não está no pé do Monte Hermon? Portanto, o monte que está ali na Cesareia de Filipe é o Monte Hermon, muito distante do Monte Tabor. O monte da Transfiguração foi o Monte Hermon. Hoje em dia você chega lá, praticamente é levado direto para o Monte Hermon, porque isso virou um roteiro de muito mais credibilidade histórica. Mas acrescente outras credibilidades históricas. Por exemplo, o livro de Enoque
nos diz que o pacto daqueles 200 anjos, chamados de os vigilantes, que se pactuaram, mesmo que lhes fosse atribuído como juízo um julgamento de separação de Deus e de condicionamento deles a um aprisionamento espiritual do qual eles não poderiam sair a menos que a misericórdia de Deus os visitasse lá, como de fato Pedro diz na primeira epístola dele, que Jesus, quando morreu, desceu até aos espíritos que estavam em prisão, aguardando a misericórdia de Deus desde os dias de Noé. Então, voltando ao texto aqui, teria sido, de acordo com o livro de Enoque, no Monte Hermon, nesse mesmo lugar para onde ele leva os discípulos e se transfigura, aonde os 200 vigilantes fizeram um pacto de se misturarem com os humanos e se hibridizarem com os humanos e de mudarem a natureza humana, que foi, de acordo com Gênesis 6, o que trouxe o dilúvio. Porque todas as criaturas sobre a terra tinham se corrompido com processos de hibridização que esses anjos, esses alienígenas, esses seres extraterrestres que são de outra natureza, que não são da nossa carne nem do nosso sangue, mas que têm poder de metamorfose e de tomada de forma dimensional de acordo com a nossa própria natureza. Eles são entes de outras superioridades dimensionais, e foi o que eles fizeram. E geraram uma geração inteira de híbridos que já não eram humanos, e alguns eram monstros. E a Terra se encheu de muita tecnologia, de acordo com o livro de Enoque, e o Gênesis também dá a entender isso, mas também com maldades que não se tinha ainda nem de longe concebido realizar. Então, quando você tem também, além de tudo, vinculadamente ao Monte Hermon, esse contexto histórico do livro de Enoque, que é mencionado no Novo Testamento, por Judas explicitamente, por Pedro, por Paulo, em alusão a ensinos do livro de Enoque, por Jesus, de modo que o livro de Enoque era a literatura mais popular daqueles dias, que todo mundo lia, e era mais carregada de dimensões espirituais dentre todas as demais literaturas daquele período pós-persa até a vinda de Jesus, que foi quando esse material todo de pseudoepígrafes, como o livro de Enoque, foram produzidos, de modo que, de acordo com isso, o lugar da transfiguração se torna muito mais forte ainda, porque foi o lugar do pacto dos 200 vigilantes que iriam arrombar a espécie humana e pela qual veio o dilúvio, por cujo arrombamento, violência, hibridização veio o dilúvio. 6 dias depois de Jesus prometer que eles veriam a glória, alguns deles, do reino de Deus, ele leva esses discípulos a esse lugar, ao mesmo lugar, de acordo com o livro de Enoque, onde esse pacto de separação de Deus tinha sido feito pelos 200 vigilantes. E no lugar daquela desobediência angelical, surge essa transfiguração celestial. E se o lugar é aquele mesmo, fica infinitamente mais carregado de significado e de arquetipia, de prevalência do poder do reino de Deus sobre aquele pacto das trevas que está presente no planeta Terra até o dia de hoje, e continuará, porque o dilúvio não conseguiu eliminar tudo. E até o dia de hoje, essas presenças estão no planeta. 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou a esse alto monte, ao Monte Hermon. E foi transfigurado diante deles. E por ver uma
manifestação do reino do Filho do Homem, antes de morrerem, Jesus estava fazendo referência à sua própria transfiguração diante deles, dos três que ali estavam. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, resplandecentes, vivas, incandescentes. Então disse Pedro, outra vez Pedro. E olha como a sugestão de Pedro é outro grande equívoco. Porque o cara tinha acertado por revelação, tu és o Cristo, aí errou por cogitação teológica. Não, tu não vais para a cruz, queremos um Cristo sem cruz. Aí recebe aquela bronca, arreda Satanás. Agora tem esse carinho de Jesus que o leva, que não o exclui, que o leva para ver essa subjetividade da manifestação do reino de Deus na transfiguração. E quando eles veem aquilo tudo, Pedro toma a palavra de novo e fala uma tolice. Então Pedro, olhando para aquilo tudo e vendo que apareceram a Jesus, Moisés e Elias falando com ele, Moisés, o representante daquela legislação a qual o povo de Israel tinha se submetido, dizendo, nós vamos obedecer, e ninguém nunca obedeceu nada, eles praticamente viveram para transgredir. Aquela legislação serve para avultar a transgressão, para manifestar a transgressão deles, e eles continuam transgredindo coisa sobre coisa até o dia de hoje. E os que na sua hipocrisia acham que não transgridem são os que comem a comidinha da dieta, cortam o pinto na circuncisão, vão à sinagoga, fazem alguns jejuns e oração conforme a espiritualidade, os ritos dos fariseus, mas nada além disso, tudo na epiderme, nada profundo no coração. E o resto é só para transgressão. É por isso que no sermão chamado da montanha, Jesus pega toda aquela legislação de Moisés e traz para dentro do ambiente do coração para mostrar que ninguém pode se jactar diante de Deus, porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer, porque todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus.